Boa noite a todas e a todos. Primeiramente, então, eu gostaria de desejar boas-vindas, né, à Universidade La Salle, para aqueles que estão iniciando sua jornada na nossa instituição. E também gostaria de desejar, né, boas-vindas à nossa disciplina de estilos e habilidades de liderança. Eu me chamo Bruno Paes, serei o professor formador da disciplina de vocês. Bom, pessoal, esse é o nosso segundo e, infelizmente, último encontro, né, que a gente vai passar um pouco sobre os conteúdos que você já tem acesso pela plataforma Lex, da nossa disciplina. Só para lembrar, a nossa disciplina ela está dividida em dois blocos, né? O primeiro bloco com as duas telas interativas, com as telas narradas. E o último bloco, né, o segundo bloco, está a nossa terceira tela narrada e a nossa segunda atividade avaliativa. Gostaria de dar boas-vindas ao Ismael. Seja bem-vindo. Olá, boa noite. Obrigado. Boa noite. Tudo certo? Certo. Ismael, aproveito, né, que você está aqui para dizer que qualquer contribuição que você queira colocar, qualquer dúvida, qualquer participação, vai ser muito bem-vinda na nossa aula de hoje, tá certo? Ok, beleza, obrigado. Imagina. Bom, como eu estava falando, então a nossa disciplina está dividida em dois blocos, né? O primeiro bloco tem a atividade 1, a atividade do quiz, que no final da aula eu vou explicar com mais calma. O bloco 2 tem a nossa atividade dissertativa, que é a atividade que equivale à maior parte da média de vocês, né? A maior parte da nota. Então, eu já sugiro que vocês iniciem a realizar a atividade 2 o quanto antes, porque possivelmente surgirão dúvidas nesse processo e vocês podem aproveitar para me chamar, para me acionar, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês em relação às atividades. Certo? Bom, então, nossa disciplina, como eu falei, estilos e habilidades de liderança, nosso segundo encontro. Deixo meu e-mail para vocês também, né? bruno.paes@unilasalle.edu.br, caso vocês queiram me contatar sobre uma particularidade, mas também reforço a importância da gente utilizar o nosso Lex, que é a nossa plataforma principal, para a gente poder fomentar discussões sobre a nossa atividade. E lembrando que uma dúvida sua pode ser uma dúvida também do seu colega. Então, qualquer dúvida em relação ao que vocês tiverem ao conteúdo da nossa disciplina de estilos e habilidade de liderança, né, dúvidas sobre as atividades, sobre as entregas, vocês podem mandar diretamente na nossa plataforma, mas se precisarem entrar em contato de forma particular comigo, eu deixo aqui também o meu e-mail e assim que eu puder eu respondo todos e todas. Uma outra questão importante é que caso vocês tenham alguma dificuldade, algum problema técnico em relação à plataforma, ou seja, não conseguir anexar um trabalho, ou tiver dificuldade com a matrícula, ou de acessar o conteúdo, eu peço, por gentileza, que vocês encaminhem as dúvidas de vocês para a tutoria, pois eles são incríveis e vão conseguir responder vocês da melhor maneira possível, pois não está na minha alçada resolver essas questões mais técnicas, mas com qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos conteúdos da disciplina, eu estou a toda disposição para a gente poder conversar. Tá certo? Bom, pessoal, então, qual é o nosso cronograma desse nosso segundo e último Meet, né? Bom, a gente vai fazer uma breve revisão dos conteúdos trabalhados no Meet 1. Na verdade, eu vou deixar aberto para caso vocês tenham dúvidas, né, em relação ao conteúdo da aula passada. Depois que a gente brevemente falar um pouquinho sobre o que foi trabalhado na outra aula, a gente vai entrar, então, aos conteúdos do Meet 2. Então, o que nós veremos hoje, né, na aula de hoje? Bom, veremos um pouco sobre o líder, seu papel nas organizações, diferenciaremos, então, comportamentos de gerente, líder e chefe. Também falaremos sobre habilidades de liderança, que compõe o nome da nossa disciplina, né? Estilos e habilidades de liderança. Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre os estilos de liderança e hoje a gente vai conversar também sobre habilidade de liderança. Falaremos sobre a liderança tóxica, que infelizmente é algo que ainda persiste nas organizações, né? Então, comportamentos de líderes tóxicos e qual a melhor maneira da gente lidar quando essa é a nossa realidade. Depois falaremos um pouco sobre liderança e engajamento, trarei algumas reflexões para fazermos aqui no nosso encontro.
E por último, a liderança e aprendizagem. É super importante também esse processo da gente pensar, bom, de que maneira os líderes aprendem, de que maneira é possível pensar na articulação entre o treinamento, o desenvolvimento e a aprendizagem dessas lideranças, e falaremos também sobre a dicotomia entre liderança e gênero e algumas discussões em relação, principalmente, à liderança de mulheres no mercado de trabalho. Por fim, explicarei com mais calma e mais clareza sobre os prazos e as atividades avaliativas, né? Então, lembretes e dúvidas em relação às atividades, falaremos no final da nossa aula, correto? Bom, pessoal, então, assim, o que nós vimos, né, no nosso Meet 1? Primeiramente, nós percebemos que a liderança ela tem dois aspectos muito importantes para a gente se situar. O primeiro é que liderança é um fenômeno multidisciplinar, né? Ou seja, o que é isso? É um fenômeno que se dá e é discutido através de diversas áreas do conhecimento. Então, inicialmente, a liderança, por exemplo, ela se deu, né, uma discussão a partir da psicologia, mas outras áreas como sociologia, história, antropologia também discutem liderança para além, né, da área corporativa, da área da administração. No entanto, a nossa aula, a nossa disciplina, ela foca mais na parte administrativa, né, na parte mais prática da liderança no mercado de trabalho. Bom, nós vimos, então, que a liderança ela foi sendo construída, principalmente sobre as teorias, ela foi sendo construída no decorrer do tempo. Então, inicialmente, nós temos, né, a teoria dos traços, que é quando principalmente nasce a ideia de liderança, mas a liderança na teoria dos traços, que a gente vai chamar ali de abordagem da personalidade, ela estava muito voltada a uma característica quase que biológica, né? Ou seja, a ideia era que a pessoa ela já nascia líder, ou seja, ela já vinha ao mundo com possibilidades de liderança, porque ela tinha determinadas habilidades, comportamentos que direcionavam essa pessoa a ser um líder ou estar em posição de liderança. Essa abordagem, ela era basicamente feita através, entendida, né, através de que, bom, a pessoa nasce líder, então ela não é capaz de intercambiar suas próprias experiências para aprender a ser líder. No entanto, essa teoria dos traços, que foi a primeira grande teoria do fenômeno da liderança, ela começou a cair em desuso no decorrer do tempo, principalmente porque foi sendo questionado exatamente o seguinte: bom, nem todo momento da nossa vida, em toda área da nossa vida, nós seremos líderes, né? Ou seja, em alguns momentos da nossa vida, nós seremos líderes, mas também seremos liderados. E a teoria dos traços, ela só frisava a parte da liderança e não dos liderados. E sem contar que ela tinha uma característica biológica, o que foi sendo questionada no decorrer do tempo. Com isso, uma nova teoria surge, né, que é a teoria comportamental. Ou seja, essa teoria ela se opõe à teoria dos traços, justamente dizendo que, bom, a liderança ela não é uma característica puramente biológica, né? Não é uma pessoa superdotada que nasce com poderes de liderança. Ou seja, a liderança ela é comportamental. Ou seja, ela é capaz de aprender. Então, foram entendendo que, bom, se a liderança ela se dá a partir do comportamento de um determinado sujeito, é possível entender, portanto, que a gente consegue aprender determinadas habilidades, determinadas características para se tornar um líder. No entanto, a teoria comportamental ela está muito pautada na ideia de como os liderados entendiam seus líderes. Por isso, na teoria comportamental, o que era mais urgente, o que era mais visível, era o quê? Bom, entender qual a característica desse líder, ou seja, se ele era um líder mais voltado para a produção, para os processos, ou se ele era um líder mais voltado para as pessoas. E aí a gente tem aquele grid gerencial que a gente viu que era possível determinar determinada liderança através do seu comportamento, ou seja, se era um líder mais voltado para o processo, mais voltado para as pessoas. No entanto, lembra que eu falei que tem duas questões muito importantes para a gente pensar a liderança? O primeiro é que a liderança ela é multidisciplinar, ou seja, diversas áreas do conhecimento, como eu falei,
foram contribuindo para a evolução do entendimento da teoria da liderança, do fenômeno da liderança. E um segundo ponto muito importante é entender que a liderança ela é social, ou seja, ela não se dá somente dentro de uma perspectiva. Só há um processo de liderança quando há 2 ou mais sujeitos nesta interação. Então, bom, a teoria dos traços, lá primeiramente, ela só identificava o líder. A teoria comportamental, ela ainda entendia o processo do comportamento do líder a partir dos liderados, mas ainda assim ela não considerava necessariamente os liderados no processo da liderança. E é por isso que depois da teoria comportamental, nós temos o avanço da teoria situacional ou contingencial, ou seja, são as teorias que vão dizer, bom, não importa somente o comportamento desse líder, se ele é mais voltado para a tarefa ou mais voltado para as pessoas. É importante a gente entender a situação, o contexto da qual esse processo de liderança está posto. Então, as teorias contingenciais, elas vêm nos colocar o quê? Elas vêm nos colocar um entendimento de que a maneira como o líder vai realizar a sua liderança, ou seja, mais voltado para a produção, mais voltado para a pessoa, ou, enfim, a maneira como ele vai liderar, vai depender muito do ambiente que ele está, do contexto que ele está, da cultura que ele está, do país que ele está, do time que ele tem. Então, as teorias contingenciais, elas vão dizer, bom, não basta somente entender que, bom, a gente consegue aprender, intercambiar experiência através da liderança, ou seja, a liderança ela é sim aprendida, isso foi um avanço para a gente pensar que é possível nós alcançarmos o posto de liderança justamente porque é possível aprender. No entanto, o líder ele precisa ter um ambiente, ele precisa reconhecer o seu ambiente e ter um olhar holístico, ou seja, um olhar sistêmico de todo o processo. E isso que é o diferencial das grandes lideranças, ou seja, é aquele líder que ele é capaz de entender o seu time, desde os processos mais internos da sua organização até os mais externos. Ou seja, o líder é preciso situar aonde ele está, na cultura que ele está, com o time que ele está, para ele conseguir e poder tomar decisões que são mais assertivas para ele, para o time e para a organização como um todo. E a gente viu esse processo, né, da evolução dos conceitos de liderança e a gente entendeu um pouco sobre os estilos, né, ou modelos de liderança. Esses estilos ou modelos de liderança, eles também foram sendo pautados no decorrer do tempo e quando a gente for estudando, e está lá na nossa primeira aula, vocês podem voltar e acessar esse conteúdo, nós vamos percebendo que bom, o estilo carismático ele está mais voltado para uma teoria, o estilo autêntico está mais voltado para uma outra teoria, o democrático, o transformacional, o transacional, ou seja, que é uma característica de uma liderança que está mais voltado, por exemplo, na produção, nos processos, do que nas pessoas, enfim. Depois que a gente entendeu sobre as teorias da liderança, a gente consegue olhar os estilos de liderança e perceber mais ou menos qual estilo se comporta mais próximo de qual teoria. Uma questão importante que eu também falei na aula passada é que a gente não deve se atentar somente ao modelo desse estilo de liderança. Aqui, quando eu explico para vocês alguns estilos de liderança, quando a gente conversa e discute sobre os estilos de liderança, é importante para a gente pensar possibilidades de liderança e não se apegar em um desses estilos e ficar com ele até o final da nossa vida. O importante é a gente entender quais são os estilos de liderança, ver quais são as possibilidades positivas de cada estilo, né, maneiras de liderar e trazer isso para a nossa realidade, seja através do processo da liderança ou seja no processo de avaliação dos nossos líderes, né? Lembrando que em todo momento da nossa vida nós seremos líderes em alguns momentos e liderados em outros. Bom, então nós falamos na aula passada vários estilos de liderança. No entanto, nós não falamos sobre 3 ainda estilos de liderança, que seria a liderança catalítica, a liderança ressonante e a liderança adaptativa. Bom, pessoal, esses 3 estilos de liderança, adaptativa, catalítica e ressonante, elas são estilos de liderança mais contemporâneas. Por isso vai ser importante a gente entender um pouco sobre esses estilos.
Lembrando que, bom, passamos da teoria dos traços para a teoria comportamental, da teoria comportamental para as teorias contingenciais, e agora a gente vai perceber que os estilos de liderança mais contemporâneos, eles estão mais pautados já no entendimento justamente dessa liderança situacional, ou seja, dessa liderança em que o líder consegue enxergar e contextualizar onde ele está, levando em consideração o ambiente, a cultura e todo o processo da qual ele faz parte. Bom, pessoal, a liderança adaptativa, rapidamente, só para a gente não deixar passar, é uma liderança que se adapta. Ou seja, se o líder é capaz de analisar o ambiente, o contexto e a situação da qual ele está posto, necessariamente ele vai precisar se adaptar às transformações sociais, econômicas, políticas, ambientais. Então, o líder ele precisa entender que ele é adaptativo. E o estilo de liderança adaptativa ele vai dizer exatamente isso. E eu sempre gosto de trazer um exemplo que fica bem evidente, que foi a pandemia. Né? Ou seja, nós tivemos uma mudança radical numa questão de saúde coletiva, numa questão social, em que modificou a nossa forma de se organizar enquanto sociedade. Aqui eu não estou falando nem só sobre liderança. Então, nós modificamos nossa forma de entendimento da própria organização do trabalho a partir da pandemia, da Covid-19. Ou seja, muitas organizações tiveram que aderir ao home office, né, ou seja, ao trabalho remoto, e as lideranças dessas organizações precisaram também se adaptar a esse processo, ou seja, lideranças que antes lideravam times presenciais passaram então a liderar times de maneira remota, ou seja, as pessoas precisaram também adaptar esse processo de liderança. Então, a pandemia da Covid-19, ela levou os líderes a terem de enfrentar uma imprevisibilidade, ou seja, era algo que não estava previsível, né? E as informações truncadas, as incógnitas e a necessidade de encontrar respostas rapidamente, ao mesmo tempo que reconhecem a natureza multidimensional da crise, né? Ou seja, então, a liderança adaptativa é uma liderança contemporânea que está pautada dentro da contingência, da teoria contingencial. Ou seja, o líder ele vai precisar se adaptar a determinados ambientes que não está dentro da sua própria alçada. Ou seja, a pandemia é um exemplo. Veio algo externo, né? Algo que envolve a saúde coletiva, as questões sociais, políticas, enfim, uma mudança em que fez com que muitas organizações tiveram que se adaptar também a essa mudança. E os líderes também precisaram se adaptar. Então, o estilo de liderança adaptativa é esse em que o líder está sempre em adaptação. Porque a única certeza que nós temos dentro de um mercado cada vez mais volátil, cada vez mais competitivo, né, e cada vez mais exigente é a mudança. A nossa única certeza é a mudança. Então, o líder ele precisa estar nesse processo de adaptação constante. Um outro estilo de liderança seria a liderança catalítica. Essas três lideranças elas são contemporâneas, tá, pessoal? Adaptativa, catalítica e ressonante. A liderança catalítica, ela vem do sentido da catálise mesmo, do catalisador. O que seria isso? A liderança catalítica ela é um conceito que vem de uma expressão que vai denominar reações químicas. Então, basicamente, a catálise é o aumento da velocidade de uma reação química, ou seja, um ganho da produtividade se a gente colocar dentro de uma perspectiva corporativa. Essa ação, né, da velocidade, do aumento da velocidade da reação química, ela só vai acontecer por um ativo que ele é denominado catalisador, ou seja, que é o responsável por todo o processo e ele vai ainda se permanecer imutável. Dessa forma, um líder catalítico ele vai ser um líder responsável por manter todo o processo de trabalho funcionando corretamente, com um bom nível de produtividade e motivação. Mas, para isso, é necessário adotar algumas práticas e posicionamentos para manter o foco e melhorar cada vez mais o trabalho daqueles que ajudam na organização. Então, basicamente,
Quando nós estamos falando sobre um estilo de liderança catalítico, nós estamos falando de um líder em que ele vai ser o catalisador, ou seja, ele vai ser o responsável por modificar, aumentar a produtividade daquela organização, pensando principalmente em melhorar o foco, mas também levando em consideração o seu time, ou seja, levando em consideração as pessoas da qual fazem parte, certo? E a liderança ressonante é basicamente uma mudança de mentalidade da própria gestão de pessoas. A liderança ressonante, ela vai ser um grande desafio para uma transformação que seja cultural da organização, pois nenhuma organização será capaz de se reinventar quando seus líderes são pouco sensíveis à complexidade da dinâmica do mundo do trabalho. Então, nesse entendimento de ressonância, os líderes, os estilos de líderes ressonantes, vão ser aqueles líderes que vão também moldando a cultura da organização. Ou seja, através, por exemplo, dos estudos sobre o sofrimento no trabalho, sobre saúde coletiva no trabalho, esse líder ele vai estar concentrado nas necessidades sociais e emocionais dos seus liderados para conseguir manter um resultado positivo no trabalho. Então, o líder ressonante, vamos ter um exemplo, é aquele líder que vai valorizar, por exemplo, a diversidade no ambiente de trabalho, ou seja, ele vai tentar buscar trazer um ambiente que seja realmente positivo, que vai incentivar a empatia das pessoas, a amizade, e vai se preocupar com o estado emocional da sua equipe. Se a sociedade se transforma e cada vez mais as questões sociais são importantes e precisam estar dentro do ambiente organizacional, esses líderes precisam também ter uma visão sistêmica do contexto social para dentro da organização. Bom, se só existe liderança dentro de um processo que seja social, ou seja, com 2 ou mais pessoas, é super importante nós entendermos que o processo de liderança, sendo social, é também organizacional, porque uma organização não vai existir sem as pessoas. Não há processo produtivo, não há equipe, não há time, se não houver pessoas. E o ambiente organizacional, ele é socialmente construído, ou seja, ele só é feito porque existem pessoas. Obviamente que existe um avanço tecnológico, né, que a gente vê hoje, um avanço tecnológico cada vez mais urgente. No entanto, as pessoas elas não serão substituíveis, né? Não há como substituir pessoas no ambiente de trabalho, por mais avanço tecnológico que nós temos. Então, esses 3 estilos de liderança, adaptativa, catalítica e ressonante, serão lideranças em que estão mais voltadas exatamente para a teoria contingencial. Mais uma vez, frisando, contingencial, situacional, ou seja, aquele líder que vai entender o contexto da qual ele está posto. Não há um melhor estilo de liderança. Não há um guia prático de se tornar um grande líder. Não há receita pronta para a liderança. Então, tomem cuidado quando vocês visualizarem, se depararem com discursos prontos, né? Ou seja, que é aquele discurso que vai falar assim, siga tantos passos e vocês terão sucesso nas suas lideranças. Bom, obviamente que existem pontos importantes que a gente pode, né, se apegar para se tornar bom líder, mas um guia prático, uma receita prática para o sucesso da liderança não é possível, justamente porque um líder ele precisa entender o contexto da qual ele está posto. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação aos modelos ou estilos de liderança? Algo que vocês queiram colocar? Não sei se o Ismael quer colocar alguma coisa, se ele consegue identificar algum desses modelos na sua realidade, enquanto líder, enquanto liderado, enfim. Ô, Bruno, eu acho que cada lugar é diferente, cada líder é diferente, então vai muito, eu acho que da forma que a organização conduz a situação. Perfeito. Exatamente, né? A cultura organizacional, ela é um pilar essencial para a maneira como as lideranças vão agir dentro do processo de trabalho.
a cultura organizacional ela é basicamente essencial para a gente pensar a estrutura de uma organização, né? Ou seja, se essa organização ela tem uma estrutura mais orgânica ou uma estrutura mais mecânica, e a partir dessa estrutura que a própria cultura vai colocar, e vice-versa, né? Ela se retroalimenta, a estrutura organizacional e a cultura se retroalimentam. Isso vai também modificar a forma que as lideranças operam dentro dessas organizações. Então, a cultura organizacional ela é um ponto principal para a gente pensar esses estilos de liderança. Certo. Não, e ficou perfeito a tua colocação, hein? Excelente. Muito bom. Obrigado. Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, a liderança ela é algo que está posto em diversas áreas do conhecimento, né? No entanto, aqui nós vamos falar mais especificamente sobre a liderança no meio corporativo, no mercado de trabalho, nas organizações, né? Então, bom, o fenômeno da liderança é algo que vai transcender esse ambiente organizacional. No entanto, são exatamente nas organizações que os estudos de liderança eles ganham espaço e se desenvolvem ao longo do tempo. E é basicamente nesse espaço que as nossas discussões elas vão se centrar. Em tempos, né, que a autoridade ela é questionada com frequência e que as pessoas se conectam a projetos e ao trabalho, principalmente em virtude de um propósito, o desempenho da liderança ela está focado muito mais em como ser e não tanto em como fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que aos líderes são exigidas competências cada vez mais comportamentais, ou seja, que vai principalmente permear a inteligência emocional desses líderes como forma de motivar de maneira assertiva a sua equipe. Então, o líder inteligente ele vai ser motivado pelo desejo, principalmente de servir a sua equipe, né? Mas também de comunicar os valores positivos ao seu grupo. Dessa maneira, influenciar. Ou seja, mais do que como fazer, o ideal é entender que a liderança é um processo de influência. Ou seja, cada vez mais é entendível que o líder é um influenciador. Então, se o líder ele não influencia, ou seja, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se ajusta dentro da equipe, não é bem vista, por exemplo, ele não consegue ter uma influência, né? Ou seja, ele não consegue ser, de certa forma, algo como ele não consegue ser bem visto dentro do espaço do time, ou ele não consegue... Esqueci a palavra agora, me faltou a palavra. Se ele não influencia essas pessoas, não há como obter uma liderança que seja eficaz. E aí o autoconhecimento é o ponto de partida de todo líder. Só que é muito importante a gente entender que, por mais que a palavra autoconhecimento esteja pautado no auto, que é quando a gente olha para a gente mesmo, o autoconhecimento ele só é possível ser concebido, entendido, a partir da nossa interação com o outro. Ou seja, ninguém se autoconhece sozinho. O autoconhecimento ele só é possível da interação de um sujeito com outro sujeito, porque é na estranheza, é na diferença, é nos aspectos que não são semelhantes ou até que são semelhantes que a gente se autoconhece. De que maneira que a gente se autoconhece? Eu gosto, por exemplo, de trabalhar remotamente. Isso eu entendo porque eu tenho a minha rotina, eu consigo trabalhar em casa, eu consigo fazer tais coisas. Mas por que eu sei isso? Porque existe uma outra possibilidade de não trabalhar remotamente. Que existem outras pessoas que vão falar para mim que preferem estar presencialmente dentro da organização. Então, quando eu escuto esse discurso e quando eu tenho essa interação com o outro, eu percebo ainda mais, ou seja, eu tenho um melhor autoconhecimento de mim, ou seja, do que eu quero, do que eu entendo.
Então, o autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer liderança, mas o autoconhecimento não pode estar centrado apenas em nós, apenas no sujeito, né? Só é possível alcançar o autoconhecimento através dessa interação com o outro. E isso para qualquer coisa da nossa vida, seja questões ligadas ao nosso emocional, à nossa inteligência, às nossas relações para além das organizações, às nossas relações de amizade, às nossas relações familiares. Ou seja, a gente só se conhece a partir da interação com o outro. Isso que é o mais bonito, né? Isso que é o mais legal. Porque se a gente se autoconhecesse somente em nós, nós ficaríamos dentro de um loop infinito em que estaríamos dentro da nossa própria verdade e não estaríamos contrapondo nenhum entendimento sobre o que nós temos sobre nós. Então, é importante a gente entender que o autoconhecimento é o ponto de partida da própria liderança. E o líder nas organizações, ele vai influenciar não somente as pessoas, mas os processos para atingir as metas e gerar significado para a equipe. Porque o que nós estamos percebendo, principalmente dentro dos processos de mudança, nas relações de trabalho, né, é o quê? Que o sentido e o significado do trabalho, ele é algo extremamente importante para as pessoas. Então, assim, por exemplo, se a gente pensa lá no líder transacional ou um líder mais voltado para as tarefas, que vai, por exemplo, dar recompensa financeira para atingir meta, em curto prazo, isso vai fazer sentido. Em curto prazo, isso pode ter um resultado positivo para a organização. Mas a longo prazo, isso não se permanece, porque as pessoas elas precisam sentir, elas precisam ver o que elas fazem com sentido, com significado. Então, se não houver essa geração de significado, essa geração de sentido para a equipe daquilo que ela faz, isso não se perpetua por muito tempo. E de que maneira as pessoas veem sentido? De que maneira as pessoas constituem significado no teu processo de trabalho? A partir do momento em que elas entendem com o que elas fazem, modificam a realidade, seja ela social ou não, e que elas também entendam que a opinião delas tem impacto nos processos e nas tomadas de decisão. Ou seja, quando um liderado percebe que a influência dele dentro de um processo de trabalho é nula, ele não vai conceder a longo prazo um sentido e um significado à atuação, à atividade do trabalho que ele exerce. E quando ele não entende ou ele não percebe o sentido, ou ele não vê um sentido, o significado desse trabalho, ele não vai conseguir entregar e ao longo prazo isso não conseguirá ser positivo para todo mundo. Então é muito importante entender que as tomadas de decisões elas não podem estar centralizadas na liderança, mas ela precisa também estar pautado democraticamente no time, né, nos liderados, ou seja, os liderados precisam e podem e querem e são potentes para a hora de tomar essas decisões. Então é muito importante que o líder também não se deixe se centralizar dentro desses processos. Bom, e aí, falando um pouco sobre essa liderança nas organizações, a gente começa a perceber, pautar através da teoria e da prática. Eu sempre costumo dizer, né, pessoal? Eu vejo muita gente falando assim, a teoria não serve para nada, porque o que serve mesmo é a prática, é o dia a dia da organização. E eu entendo, eu acho que é o dia a dia da organização mesmo, né, na nossa rotina de trabalho, que a gente aprende, que a gente pega para valer determinado processo de trabalho, que é ali que as coisas fluem, eu entendo. Mas só é possível produzir teoria através da prática. E só é possível avançar na teoria porque existe a prática. E quando nós temos a prática, existe a teoria. E se existe a teoria, existe a prática. Então é sempre um processo de auto-influência. Então, não caiam, né, nessa ideia de que só a prática importa e a teoria não importa. Então, por exemplo, quando eu estou falando de falha do líder nas organizações, eu estou falando de determinadas teorias, dentro de perspectivas teóricas, de determinados autores que estudam o fenômeno da liderança. Mas eles estudam o fenômeno da liderança através da prática. Então, é através
O conhecimento científico, por exemplo, ele só é capaz de ser desenvolvido através da coleta de dados, seja ela observação, seja questionário, seja entrevista. Então, a partir do momento em que se tem a prática, se tem a teoria. E a partir do momento que se tem uma nova teoria, tem uma nova prática. E assim sucessivamente. Ou seja, é um processo dialético. Então, é importante que vocês entendam que a teoria é tão importante quanto a prática. Porque se a gente pratica hoje de uma determinada maneira, é porque houve uma determinada teoria. Consegue compreender isso? Bom, e aí a gente vai percebendo, dentro das teorias que foram pautadas pelas práticas, algumas falhas do líder no processo organizacional, né, no meio organizacional. Bom, e aí um cara chamado Heifetz, ele vai listar algumas falhas em que os líderes atuam dentro das organizações. Bom, primeiro, o abuso da autoridade, né? Ou seja, aquele líder que ele vai abusar do cargo que ele detém. E isso está posto, né? Quantas vezes nós nos deparamos com líderes que utilizam do cargo que exercem para abusar de sua autoridade? Então, isso é uma das grandes falhas da liderança. Então, entendam que tudo que a gente discutir aqui a partir de agora sobre falha de liderança nas organizações é um lugar que nós precisamos refletir, se caso formos líderes, né? Dentro do nosso processo de liderança, e se formos liderados, conseguir enxergar, visualizar, avaliar os nossos líderes de maneira mais enfática, com base nessas falhas, né? Ficar preso também no discurso da mudança e desconectado do que já é positivo, né? Ou seja, o que já está criado, o que é funcionando. Isso é muito importante, porque eu falei para vocês, a única certeza que nós temos é a mudança. Isso é um fato, né? As relações de trabalho, as mudanças sociais, econômicas, políticas, ambientais, saúde coletiva, etc. Então, a mudança é algo que está posto e que, bom, se hoje é assim, amanhã já não vai ser. Né? Aquele velho ditado. Quando o homem entra num rio, já não é mais o mesmo rio, já não é mais o mesmo homem. Né? Ou seja, a mudança ela é algo que está para nós, ela é algo que está pautado, a gente consegue perceber. A gente visualiza 5 anos atrás o mercado de trabalho, é outro. A gente visualiza 5, 7, 10 anos atrás a nossa vida, a maneira como a gente consumia, a maneira como a gente se comunicava, a maneira como a gente obtinha informação, era completamente outra. Então, hoje é uma realidade diferente de ontem, amanhã vai ser diferente de hoje. Isso está posto. Agora, o que nós temos que cuidar é que a mudança ela não pode ser feita pela mudança. Né? A mudança ela precisa ser realizada por um propósito organizacional, por algo que seja pautado. E o que acontece muitas vezes é que a gente percebe lideranças com muito linguajar de mudança, pautando muita mudança, mas não enxergando o que já é positivo, o que tem funcionado dentro da organização. Então é preciso tomar muito cuidado, né, quando nós estivermos num processo de liderança, ou quando a gente tem um líder que está sempre pautado pela mudança, porque o que já funciona, o que já está criado e é positivo, é importante manter. Então, tomem cuidado, né, com o discurso da mudança. O outro é ficar focado em respostas técnicas para problemas complexos, principalmente ou provavelmente porque essas respostas elas vão exigir soluções que são mais inovadoras. Então, bom, nós vivemos hoje num mercado, num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais competitivo, cada vez mais volátil. Nós temos influência direta de diversas culturas, proporcionada, multiplicada pelas tecnologias da informação. Então, tem problemas complexos dentro da organização, elas não vão ter respostas técnicas. Por isso é importante que o líder, sim, ele tenha habilidades técnicas, né, que a gente chama de hard skills, mas que ele também tenha soft skills, ou seja, aquelas habilidades que são comportamentais, ou seja, aquelas habilidades que vão exigir dessa liderança soluções que são inovadoras. Porque respostas técnicas e básicas para os problemas de hoje, da nossa gestão contemporânea, não tem como mais. Né? Nós passamos por diversas mudanças significativas nos últimos anos e a gente vai continuar passando por essas mudanças. E essas soluções precisam ser inovadoras. Então, não dá para a gente pautar
respostas técnicas para problemas complexos. E como eu tinha falado para vocês, o líder não é o que ele fala, né? Ele é o que ele faz. Então, o líder, ele precisa ser essa influência. As pessoas precisam se inspirar nesse líder, elas precisam se enxergar, elas precisam admirar. Se não há uma admiração, não há possível exercer de maneira efetiva um processo de liderança. Então, não adianta o discurso, porque o líder ele vai ser feito no dia a dia, ele vai ser feito no grão em grão, ele vai ser feito em passo a passo, né? Não adianta chegar no discurso e não realizar a prática. Então, o líder, ele não é o que ele fala, ele é o que ele faz. E a gente só vê o que o líder é no dia a dia, na exaustão da tarefa do dia a dia, na exaustão da gestão, né? A gente só vê a longo prazo. A gente não consegue perceber e avaliar líderes em uma semana, em um mês, em 3 meses, né? A gente só consegue a longo tempo. Então, o líder não é o que ele fala, mas sim o que ele faz. Bom, extrapolando a esfera organizacional, a gente vai perceber que o papel do líder, eles não estão somente no gerenciamento e na liderança das suas equipes, ou seja, as preocupações e ações efetivas de um líder hoje, ele está nas ações, por exemplo, do meio ambiente, das questões sociais, porque também fazem parte da responsabilidade do líder. No mundo cada vez mais conectado, né, e consciente do impacto que a gente tem sobre a nossa própria existência, liderar também vai significar contemplar as responsabilidades, não só dos liderados, mas da organização diante da sociedade da qual ela pertence. Então, a gente não pode descaracterizar, minimizar ou não considerar ações sociais que estão para além da organização. Porque o que as organizações e o mundo hoje precisam? Precisam de líderes que sejam socialmente responsáveis, mas não no discurso, né? Que eles sejam socialmente responsáveis nas suas atitudes, sendo mais inclusivos, mais contemplativos, né? Mais empáticos nas atitudes com seus liderados. E aí, pessoal, a gente vai cair, né, numa discussão de uma diferença entre líder, gestor e chefe. Vocês têm isso mais pautado, né, nas telas interativas que vocês tiveram acesso. Então, para aqueles que ainda não assistiram, eu indico, né, assistirem para que vocês possam substancialmente ter um entendimento maior de todo o conteúdo que nós estamos propondo para vocês, né? Então, desde as leituras, que são obrigatórias, mas também as complementares, os vídeos que estão disponíveis para vocês e as telas interativas. É muito importante que, para além de tudo isso, para além aqui de estar na aula hoje, que vocês também possam, né, consumir todo esse material. Então, assim, obviamente seria muito mais interessante se a gente tivesse com mais pessoas aqui hoje, né, que a gente pudesse estar produzindo discussões, que a gente pudesse estar produzindo conteúdo, né, conversando um pouco sobre a nossa realidade organizacional. Por isso o Meeting é tão importante, né? Por isso esse encontro é tão importante. E eu agradeço imensamente ao Ismael por estar aí, o Guerreiro, né, por estar aqui hoje, porque é nesse processo de troca que a gente avança na discussão, né? Verdade, mas tu tem trazido tudo coerente e bem explicado, Bruno. Perfeito, Mano. Mas é isso, essa troca que a gente está tendo aqui agora, né, é muito importante, para além de todo o material que vocês têm disponível, né, ao dispor de vocês, é importante essa troca. Então, é interessante esse Meet, né, justamente para a gente ter essas contribuições. Eu até já acabei, já finalizei o trabalho, sabe? Já respondi as questões ali, só falta transformar ele num PDF e te enviar ele. Mas o material que tu deixou disponível ali é muito enriquecedor pro trabalho. Acabei tirando e analisando, né? Tudo baseado na leitura do trabalho que tu propôs ali. Sim, não, que ótimo, Zé. Fico bem feliz com esse retorno mesmo.
E qualquer dúvida que você tiver, antes de que, se você quiser não me mandar, né, mas tirar alguma dúvida em relação ao conteúdo, eu estou à disposição, tá? Não, show. É muito bom o trabalho. Que bom que a gente consegue, né? Porque o processo é esse mesmo, assim. Eu sempre costumo dizer, o professor, ele mais aprende do que ensina, né? A gente está compartilhando o conhecimento e eu aprendo muito com vocês quando a gente tem essas trocas. Então é muito importante esse processo. Eu agradeço bastante o feedback, Ismael, mesmo. Muito bom. E aí, como, né, o Ismael viu e possivelmente vocês também viram aí sobre a diferença do líder, do chefe, do gestor, porque conceitualmente, né, tem essa diferença, né? Então, embora o pensamento leigo, né, do senso comum, nem sempre admite, é importante a gente ressaltar as diferenças que já foram discutidas por muitos autores, né, sobre líderes e gerentes. A discussão em torno desses conceitos é um campo muito fértil nos estudos de liderança e esclarecer essas diferenças tem sido alvo de destaque por parte de importantes autores da área da administração. Então, mas por que, né, essa importância dessa distinção? Vocês podem estar se perguntando. Porque a gente não pode também ter uma ideia, uma visão romântica de que as equipes elas necessitam única e exclusivamente de líderes, né? O papel do gestor aqui ele é de extrema importância para que a equipe também consiga entregar os seus resultados. Então, de uma maneira geral, o administrador, ou seja, aquele gerente, né, aí usando como sinônimo gerente, gestor, ele seria aquele que vai reagir à resposta em situação externa. É alguém que vai dirigir uma empresa, né, que vai procurar ali, eficiência, eficácia dentro de uma estrutura interna que já está ordenada, regulamentada, hierarquizada, enquanto o líder vai ser aquele mais que vai reagir de acordo com a sua realidade interior. Então, isso implica que o líder acabe levando menos em conta os recursos que estão disponíveis para ele, mas que ele também realiza as transformações necessárias para dentro da sua equipe. Bom, sempre costumo dizer que a gente acaba também colocando como sinônimo liderança como sinônimo de um cargo, né? Obviamente a gente chama muitos gestores de líderes, e está tudo bem, né? Mas um líder, ele vai para além do cargo, tá, pessoal? Isso é muito importante a gente pensar. O líder, ele está para além do cargo. Então, por exemplo, existem líderes informais dentro das organizações. Existem líderes que não ocupam cargos de gerência, que não estão responsáveis por uma equipe, mas que por muitas vezes atuam de maneira com mais liderança do que o próprio gestor. Então é só importante a gente, né, perceber esses conceitos, diferenciar um pouco esses conceitos, para a gente conseguir pensar possibilidades do processo de liderança dentro do ambiente organizacional. E aí aqui, né, a gente vai, até tem, né, no artigo disponível para vocês, quase que uma poesia, né? Uma prosa que vai dizer, o gerente administra, o líder inova, o gerente focaliza em sistema e estruturas, o líder vai focalizar nas pessoas, o gerente tem uma visão a curto prazo, o líder já tem uma perspectiva a longo prazo, o gerente pergunta como e quando, e o líder pergunta, né, o que e por quê. Enfim, né, nessa discussão desse texto, vocês vão conseguir identificar, né, com mais precisão aí algumas diferenças entre o gerente e o líder. Obviamente, isso aqui é mais pautado para a gente fazer reflexão do que a gente levar necessariamente em consideração de uma maneira sem questionamento, né? É mais a maneira a gente pensar que a liderança ela precisa estar atenta, né? Ela precisa estar para além dos recursos que estão disponíveis, ela precisa estar para além do sistema das estruturas, né? Que ela precisa perceber e desafiar o status quo que faz as coisas certas, enfim. É exatamente a gente trazer esse processo de reflexão quando nós estamos falando sobre o processo de liderança, né? Sobre o fenômeno da liderança. Bom, e aí a gente cai, então, nas habilidades, né, de liderança, que é uma dos conceitos que compõe o nome na nossa disciplina, estilos e habilidade de liderança, né? Bom, num mundo cada vez mais complexo, as habilidades necessárias ao exercício da liderança, elas também vão se complexificando, né? Ou seja, o que era exigido
de uma liderança há 10, 15 anos atrás, hoje em dia é diferente. Nós tivemos mudanças radicais, né, na nossa forma de consumir, na nossa forma de gerir, na nossa forma de se organizar, né, eu sempre vejo muitas mudanças, principalmente pautado pelas tecnologias, né, a forma hoje, né, só um exemplo para a gente elucidar, a forma como as organizações produzem, a forma como a gente lida com o nosso próprio dinheiro, né, então hoje em dia nós temos transações financeiras que são completamente digitais, nós temos o Pix. Quem diria que há 10 anos atrás o dinheiro ele seria basicamente um número dentro do nosso celular, de um smartphone, né? Quem diria que a gente conseguiria se locomover através de um aplicativo em que não necessariamente a gente precisa ter um carro ou não pegar um táxi, né? Quem diria que a gente conseguiria consumir entretenimento com o controle na nossa televisão sem precisar alugar um filme, passar... Entende? Então, assim, as mudanças sociais elas foram gigantescas. E dentro das organizações, essa mudança também foram realizadas e o processo de liderança automaticamente também passou por essas mudanças, né? Então, diante da globalização, né, das rápidas mudanças das tecnologias, da própria reestruturação produtiva, o líder ele se vê frente a um cenário que exige constante transformação pessoal, né, que vai passar pela sua autoconsciência e pela sua percepção de existência e da importância do outro. Então, assim, pessoal, é isso, né? O que se considerava uma habilidade fundamental para o exercício da liderança antes, hoje é completamente diferente. E uma das grandes habilidades hoje exigidas, né, para o líder na atualidade é a capacidade dele formar novos líderes, de conectar-se com o grupo da qual ele trabalha e também de oportunizar a esse grupo um desenvolvimento da própria autonomia, da própria criatividade, da sua responsabilidade. Então, o líder hoje, ele aproxima cada vez mais de um facilitador de um processo grupal que vai auxiliar as pessoas, né, a equipe, a produzirem juntas. Então, o líder hoje ele seria aquela pessoa que mais pergunta do que responde, né? Levando principalmente as pessoas à reflexão sobre o que dizem e o que fazem, com o intuito de gerar uma compreensão mais própria e apropriada da realidade. Então, quais são as habilidades de liderança mais exigidas hoje, né? Um líder que seja autocrítico, um líder que seja mais empático, um líder que consegue dar e receber feedback de forma assertiva, mas não violenta, né? Um líder que tenha um conhecimento técnico, mas também tenha habilidades comportamentais, né, emocionais, que possibilitem que ele entenda de uma maneira mais sistêmica, mais empática o grupo da qual ele lidera, e que ele seja curioso e busque inovação. Porque aí, se a gente tem a mudança como a única certeza, a curiosidade é algo que nos faz transformar. E se a gente inova, a gente muda, né? Então é muito importante pensar sobre essas habilidades de liderança. Bom, e aí existem inúmeras outras habilidades de liderança, né, que são cada vez mais exigidas dos líderes nos dias de hoje. Eu não vou ficar aqui listando, né, para vocês, um por um, enfim, mas basicamente, vocês também tiveram acesso a esse material, mas é basicamente pensar, né, sobre determinadas habilidades em que o líder, na contemporaneidade, precisa e deve ter, certo? Bom, pessoal, então, falando de maneira super positiva, né, pensando em quais habilidades necessárias um líder precisa ter, de que maneira ele precisa se adaptar às mudanças e se conectar com os liderados, com a sua equipe, ter empatia, entender também, né, as emoções das pessoas da qual ele trabalha diariamente. Até o momento aqui, a gente praticamente viu as características e estilos de liderança considerados positivos, com exceção de quando eu falei sobre as falhas da liderança, né? Mas, pessoal, tudo tem os dois lados, né? E essa também vai ser uma prerrogativa que vai também atingir o exercício da liderança. Ou seja, assim como há líderes que são positivos, há também aqueles líderes que são negativos, né?
E a literatura, de uma maneira geral, ela mostra, pessoal, que o exercício da liderança negativa pressupõe líderes centrados em si, né? E muito ou pouco ou nada, né? Nas pessoas, na equipe. Infelizmente, na realidade organizacional, nos deparamos com muitas lideranças tóxicas, né? Por isso que é importante a gente pautar e trazer discussão também para a nossa disciplina. Basicamente, os líderes tóxicos, eles vão ser aqueles centrados puramente em resultados de curto prazo, e o seu discurso, ele vai ser extremamente sedutor e muito bem estruturado, né? O que dá para quem assiste a certeza de estar com a pessoa certa no lugar certo. Infelizmente, pessoal, ainda é muito comum nos depararmos com lideranças tóxicas, né? Eu já passei por isso, acredito que todo mundo aqui já tenha passado por infelizmente, né, por um processo de liderança tóxica. Quem não passou, talvez ainda venha passar, espero que não, mas é muito difícil, né, a gente não se deparar com a toxicidade de alguns sujeitos, de alguns indivíduos que se apropriam do exercício da liderança, do cargo de liderança, para tomar decisões que o auto-beneficiam, né? Então, a liderança tóxica, ela está presente na realidade organizacional, e é importante a gente pautar e a gente trazer, externalizar sobre esses comportamentos, justamente para que a gente consiga, primeiramente, nomear, que a gente consiga identificar e que a gente consiga, de maneira assertiva, no momento em que percebermos uma liderança tóxica dentro do nosso dia a dia de trabalho, que a gente consiga, de fato, colocar isso na avaliação dessa liderança. Porque, por muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a gente naturaliza atitudes e comportamentos tóxicos dos líderes por pensar ou entender que esses comportamentos são comportamentos naturais, são comportamentos que sempre foram assim, né? Então, a gente precisa falar, precisa pautar para a gente identificar, para a gente conseguir avaliar as lideranças tóxicas de uma maneira em que seja possível, né, outras lideranças identificarem que há dentro de um time, que há dentro de um setor, uma liderança que seja tóxica. Bom, pessoas com esse perfil tóxico, né, eles lideram por meio do medo, basicamente, né? Então não se estabelece, ele também não se estabelece a todo momento, nem com todos os membros da equipe. E aí isso varia de acordo com a conveniência, ou seja, ele vai liderando por medo pelas beiradas, muitas vezes. Então o que ele utiliza de artimanha para falar com algum, ele fala com outra pessoa, porque ele vai entender qual o medo, né, do time ou dessas pessoas de maneira individualizada. Então ele vai liderar por meio da conveniência. Para alguns ele vai dizer uma coisa, para outros ele vai dizer outra coisa, né? E além dessas características, eles vão possuir uma habilidade especial no trato com os superiores, né? Principalmente para manter uma imagem positiva que transpareça competência e inteligência, normalmente associadas a habilidades técnicas. Então percebam que uma liderança tóxica, geralmente, ela está pautada, isso não é uma regra, que fique bem claro, mas ela está pautada dentro de um sujeito, de um indivíduo, que tem uma habilidade técnica, um know-how, dentro daquilo que ele está atuando. Então as habilidades comportamentais, as questões emocionais, elas não são pautadas quando existe uma liderança tóxica. E aí, o que acontece muitas vezes? Por ter uma habilidade técnica muito bem constituída, esse líder ele vai ter uma habilidade, uma inteligência no trato com os superiores, né? Então ele vai ter um determinado comportamento com a sua equipe, e quando ele está na reunião com outras lideranças ou com outras pessoas da qual não fazem parte, né, da sua equipe, ele vai ter um outro comportamento. Então ele tem um trato especial com esses superiores, que ele consegue não deixar de forma visível esses comportamentos tóxicos que ele tem com a própria equipe. E aí eles abusam do poder, justamente por isso, porque eles se aproveitam do poder das suas posições
e em alguns casos vão cometer assédio moral, ou seja, até possivelmente crime, né? Então eles vão utilizar desses poderes de posições da qual eles exercem para constranger, diminuir, menosprezar, fazer com que outras pessoas questionem, né, o seu próprio intelecto, a sua própria capacidade, a sua própria maneira de enxergar os próprios processos de trabalho. Então, eles vão pegar esse poder e vão abusar disso para cometer, e muitas vezes, né, em alguns casos, ou até muitas vezes, em assédio moral e, infelizmente, até mesmo assédio sexual. Então, percebam que a liderança tóxica, ela não é algo que a gente consiga dizer, só é um líder tóxico aquele que comete assédio moral. Não. Existem vários comportamentos, por menores que sejam, que é possível identificar traços de toxicidade no exercício da liderança. O que pode, muitas vezes, culminar em algo muito mais denso e pior, ou não. Mas isso não deixa com que seja tóxico. E é importante frisar isso. E aí, um cara chamado Schmidt, ele vai listar basicamente 5 dimensões de liderança tóxica, ou seja, 5 dimensões que caracterizam a liderança tóxica. E aqui talvez vocês percebam, né, ou vocês reconheçam, ou vocês relembrem, ou vocês, né, vão conseguir identificar de uma maneira mais completa essas lideranças tóxicas. Primeiro, liderança autoritária, né? Ou seja, nesse perfil, a iniciativa e a autonomia das pessoas da equipe são coibidas diante de atitudes autoritárias do líder, ou seja, é aquela equipe que não vai ter participação nas tomadas de decisões, é aquela equipe que muitas vezes vão ser cortada sua autonomia de entrega de trabalho, de realizações de projeto, de novas ideias, né? Ou seja, o próprio líder vai coibir essas atitudes de maneira autoritária, apagando, maquiando, diminuindo outras pessoas, para que essas pessoas também não cresçam dentro desse processo. E aí é a autopromoção, ou seja, as atitudes elas vão ser focadas em satisfazer os seus próprios interesses, eliminando seus rivais e ou pessoas talentosas da equipe. Ou seja, porque, como muitas vezes esse líder vai estar pautado dentro de habilidades técnicas, quando ele perceber que existe uma outra pessoa dentro da sua equipe que tem as habilidades técnicas necessárias para o exercício da liderança, mas que, para além disso, ainda tem habilidades comportamentais e emocionais, ele vai eliminar ou buscar eliminar possíveis rivais ou pessoas talentosas para que não compitam necessariamente com ele. E isso, para a organização, a longo prazo, vai ser muito prejudicial. Primeiro, porque a empresa, muitas vezes, não vai perceber talentos importantes para a organização. Vai existir uma turnover, né? Um turnover, ou seja, uma rotatividade, porque as pessoas, quando convivem com liderança tóxica, não conseguem se manter por muito tempo dentro do mercado de trabalho, dentro daquela organização, daquele grupo, né? E esses líderes vão fazer isso também a partir da supervisão abusiva, né? Então, atitudes como feedback destrutivos, ou seja, aquele líder que nunca vai reconhecer um bom trabalho, que nunca vai ser capaz de realizar um feedback positivo, né? Ou seja, aquele líder que sempre vai focar no que foi feito de errado e não no que foi feito de certo, muitas vezes pautados em piadinhas, né, em ironias e em comportamentos que são hostis para constranger, para diminuir, para deixar de lado outras pessoas. Então, percebam que essas dimensões da liderança tóxica, elas vão, de certa forma, estão entrucadas entre elas, né? Então, a liderança autoritária dentro de uma autopromoção, dentro de uma supervisão abusiva e também narcisista, né? Ou seja, a falta de empatia do líder com membros da sua equipe justamente o que faz com que ele se centre, né? Ou seja, aquela pessoa autocentrada.
que não vai perceber nenhum esforço, nenhuma habilidade do outro, porque como ele está somente voltado para si, né, para a sua autopromoção, ele não vai ser capaz, muitas vezes, de enxergar os esforços de outras pessoas, e se ele enxergar, ele, por muitas vezes, vai entender como uma rivalidade, né? Ele vai pensar que esse sujeito está, de certa forma, colocando em risco a posição que ele tem. E uma outra característica da dimensão da liderança tóxica seria a imprevisibilidade, né? Ou seja, a oscilação no humor e no comportamento do líder. Ou seja, muitas vezes é aquele líder que, assim, hoje nem fala com ele que ele não acordou bem, né? Já ouviu muito, assim, hoje ele não está bem, não. Hoje dá para falar com ele porque ele está um pouco melhor. Ou seja, essa oscilação no humor, para além de uma questão psíquica, e aí está pautado, né? Não estou aqui para diagnosticar ninguém, mas está pautado para além do seu processo de liderança, ele também vai se fazer presente dentro do processo de liderança, né? Ou seja, não se sabe quando e como pode falar com esse líder, né? Ou seja, as pessoas vão pisar em ovos, vão tomar muito cuidado, porque o humor dessa liderança é muito imprevisível, oscila demais. Então, percebam e tomem cuidado com essas dimensões que a gente consegue captar para entendimento da liderança tóxica, tá, pessoal? Bom, e aí a gente cai um pouco, então, para entender a relação entre liderança e engajamento, que é algo muito importante para a gente pensar. Por quê? Como vocês viram no material, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup, foi ali realizada entre 2014 e 2016, em mais de 155 países do mundo inteiro, o resultado dessa pesquisa foi que somente 15% dos funcionários estão engajados, estão motivados, né? Diante desse cenário em que as pessoas estão cada vez mais desencorajadas, e isso pode estar pautado, né, por um avanço de um capitalismo cada vez mais agressivo, né, que nos coloca cada vez mais à margem, o que faz, né, nos colocar em processo de trabalho cada vez mais subalternos, cada vez mais precarizado, cada vez com menos vínculo, né, de proteção trabalhista, com questões legais, né, com salário menores, com escalas de trabalho maiores. Enfim, existem inúmeros motivos, né, de adoecimento do trabalho devido ao avanço, né, do neoliberalismo, que vai nos adoecendo mesmo com o tempo, né? Então, de que maneira um líder ele pode buscar motivar, buscar reconhecer, buscar modificar essa realidade social? Obviamente que sozinho ele não é capaz, né? Para ser feliz mesmo só num outro sistema. Mas, assim, de que maneira a gente consegue minimizar, né, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de motivação dentro do trabalho, porque, bom, se esse sistema que nós temos está posto e a gente vende a nossa força de trabalho por muito tempo, a gente passa mais tempo no trabalho do que com as pessoas que a gente ama. A gente passa 8, 9, 10 horas no processo de se deslocar, quando é o caso, com pessoas que não são nossa família. Então, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que realmente importam para a gente. E, bom, de que maneira a gente faz com que essas pessoas que estão, nós, né, estamos nas organizações mais tempo que qualquer outro lugar, a gente consiga se sentir mais presente, né, e se adoecer menos? Bom, acho que a grande pergunta é como engajar as pessoas no trabalho, né? Acho que isso é uma questão importante, assim. No entanto, um líder ele só vai conseguir engajar pessoas no trabalho a depender da cultura da organização, que é o que eu estava falando com o Ismael mais cedo, né? Ou seja, o sucesso do líder ele também vai depender da cultura da organização, que por si só pode ser motivadora, pode ser positiva e naturalmente promotora de engajamento ou não. Porque não adianta, por exemplo, um líder vir com ideias inovadoras, vir com possibilidades,
com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, pensando com empatia, gerando significado para o trabalho, né? Entendendo as pessoas da qual ele trabalha. Se a cultura da organização vai mudar isso. A cultura da organização vai determinar a forma de liderança. Então, um líder que seja esse líder ideal que nós estamos colocando aqui como empático, como socialmente responsável, como preocupado, se estiver dentro de uma cultura que seja uma cultura organizacional mais rígida, mais conservadora, mais hierarquizada mesmo, esse líder ele não se sustenta e é impossível obter boa liderança dentro desse processo, porque existe essa cultura organizacional, em que o clima muitas vezes também vai estar pautado por essa cultura, e também não há como esse líder se manter por muito tempo dentro dessas estruturas organizacionais da qual está pautada a cultura. Então, as pessoas, elas cada vez mais necessitam se sentir parte das soluções, né? E não somente dos problemas. Porque é isso. Às vezes as pessoas só percebem que elas têm problemas dentro da organização, que elas só são responsáveis por problema. Sabe aquela organização que é o cessar-fogo? Que parece que todo dia está na organização apagando um incêndio? Que nunca você faz parte da solução, mas só do problema? É isso. Isso desencoraja qualquer trabalhador, né? Então, o líder, cabe ao líder promover um ambiente que seja mais colaborativo, né? Em que a equipe possa transitar pelos conflitos, problemas, mas também pelas soluções. Então, quanto mais sentido tiver o trabalho para o trabalhador, mais ele vai estar presente dentro da organização, né? E existem inúmeras pesquisas que se debruçam sobre os sentidos do trabalho, o engajamento do trabalho, e que também vão desencadear em discussões, por exemplo, sobre adoecimento no trabalho, sobre saúde coletiva no trabalho. Um bom líder, ele precisa compreender que um trabalhador que vê sentido no que faz, se faz presente dentro da organização. Então, um líder ser sensível a essa mudança de comportamento é extremamente essencial para que a gente consiga minimamente transformar a realidade dessas pessoas que saem de suas casas, que deixam as pessoas que elas amam, que vão vender sua força de trabalho para estar na organização 8, 9 horas por dia. Bom, e aí, pessoal, isso aqui não está necessariamente pautado nas telas narradas ou no conteúdo programático de vocês, mas é algo que eu sempre gosto de trazer, que eu sempre gosto de discutir, porque por muitas vezes a gente fica nesse discurso, né? A liderança ideal, o líder que é perfeito, as habilidades que um líder precisa ter, e aí fica nesse discurso, né? Muito raso, né? Nesse discurso em que a gente vê, eu preciso fazer isso para ser um grande líder, eu preciso fazer tal coisa para ser grande líder. Bom, mas afinal, né? De que maneira a gente aprende? Né? Qual a relação entre liderança e aprendizagem? Eu acho isso extremamente importante, por isso eu gosto de trazer para a disciplina de estilos de liderança, para que a gente consiga, de maneira um pouco mais clara, aprofundar todo esse conteúdo que é tão importante que a gente está vendo aqui. Nós temos falado até agora muito sobre a importância do comportamento do líder, da maneira como ele enfrenta os desafios que são rotineiros, né, que tem como objetivo influenciar e engajar as pessoas no seu time, etc, etc. Porém, o que acaba sendo deixado de lado, quando estamos falando sobre liderança, é o próprio processo de aprendizagem dessa liderança, né? O processo de aprendizagem organizacional, ela diz respeito principalmente, né, ao setor de treinamento e desenvolvimento e educação de uma organização, né? E muito se fala dentro das organizações sobre as competências que são esperadas pela liderança. Vocês já viram quando vocês vão se candidatar, por exemplo, a um cargo de liderança, o que pede a gestão de pessoas, o que pede os recursos humanos de competências que o líder precisa ter para se candidatar a uma vaga de liderança? Só que o que muitas vezes não acontece é que muito se fala, né, sobre essas competências esperadas pela liderança e os resultados, né, os objetivos e subjetivos desse processo, só que para que uma organização consiga de fato desenvolver líderes competitivos, o setor de treinamento, desenvolvimento e educação, ele deve também se responsabilizar pelo processo.
Então, muitas organizações acabam colocando pessoas de fora do ambiente organizacional, específico em cargos de liderança, visto que muitas vezes ela poderia otimizar esse processo e inserir nos cargos de liderança funcionários que já estão presentes dentro da organização. Então, eu sempre falo, bom, quem sabe mais do trabalho do que o próprio trabalhador? Quem mais sabe fazer uma determinada função do que aquela pessoa que exerce a função todos os dias? E como nós estamos treinando, desenvolvendo e possibilitando a educação dessas pessoas para que elas consigam exercer e atingir cargos de liderança? É isso que porque por muitas vezes as organizações elas ficam olhando para fora, né, para o externo, para buscar líderes para dentro da organização. Mas por que os trabalhadores que já estão dentro da organização não podem ser desenvolvidos suficientemente para atingirem cargos de liderança? Então, uma organização que é comprometida com o desenvolvimento do trabalhador, do quadro de função, que está no quadro do seu funcionário, ela é uma organização que vai, a longo prazo, colocar pessoas de dentro da organização em cargos de liderança, então ela vai fazer mais esse processo do que ficar buscando, né, líderes de fora. Porque muito se percebe, para a liderança precisa isso, para a liderança precisa aquilo, para tal cargo precisa disso. E como a organização está desenvolvendo um trabalhador que já está dentro da organização? De que maneira a organização está motivando, valorizando esse funcionário para que ele possa vir a exercer um cargo de liderança? Então, essa discussão é importante a gente fazer. Onde está o setor de treinamento, desenvolvimento e educação da organização? De que maneira a gestão de pessoas, né, o RH estratégico está fazendo parte dentro desse processo? Por que ainda dentro das organizações isso não está acontecendo? Obviamente que algumas organizações já acontece, mas o que eu estou trazendo é a reflexão, por que isso, em grande parte das organizações, não acontece? Né? É importante a gente pensar sobre isso. E aí eu fiquei pensando de trazer exatamente essas reflexões sobre a aprendizagem, né? Por isso eu achei interessante fazer essa interlocução entre aprendizagem e liderança, para que a gente possa pensar e refletir sobre esses processos de aprendizagem de um líder. E as reflexões que vão permear essa discussão pode estar baseada nos seguintes questionamentos. E eu vou deixar esses questionamentos para vocês, para o Ismael que está vendo essa aula agora ao vivo, e para todo mundo que vai ver essa aula depois que vai ficar gravada. Ou seja, como treinar uma liderança? Né? Qual o melhor método e ferramenta para se treinar líderes hoje? Existe um método mais eficaz? Vocês acham que existe um método mais eficaz? E como a gente desenvolve lideranças efetivas hoje dentro das organizações? Para que a gente consiga refletir de maneira mais aprofundada, é importante a gente entender que as definições que envolvem os processos de aprendizagem de uma organização. E para isso eu vou separar alguns conceitos-chave só para a gente integrar essa discussão. Eu não quero ser profundamente teórico, não é a minha intenção, né? Mas eu quero exatamente trazer um leve aprofundamento desse processo para que a gente saia dessa disciplina de estilos e lideranças com um olhar mais aguçado para a realidade organizacional, para a realidade nossa do dia a dia de trabalho. E é importante também a gente entender que, para além disso, o entendimento sobre a aprendizagem, ela pode contribuir e ajudar, né, líderes a instigarem o processo de aprendizagem na sua própria equipe. Afinal, um líder que precisa entender quais competências tem seu time e quais precisam ser desenvolvidas. E aí, brevemente, né, pessoal, o que seria essa aprendizagem organizacional que está dentro, né, pautado dentro do setor de treinamento, desenvolvimento e educação de uma organização? Bom, no contexto atual das organizações, né, as organizações elas são, então, compelidas a se adaptarem, evoluírem, como a gente já falou até aqui. Né? Essas mudanças na vida organizacional, elas têm elevado cada vez mais o nível de exigência do desempenho gerencial e, consequentemente, alterado o perfil que se exige para tais gerências. Para acompanhar essas mudanças, os líderes eles vão ter que ter essas novas competências, como a gente vem falando até agora. A compreensão do processo de aprendizagem e desenvolvimento
vai envolver e exigir interlocuções de diferentes áreas do conhecimento. Por isso que é importante quando a gente está falando sobre estudo, sobre liderança, sobre o setor corporativo, sobre aprendizagem, a gente não bebe só da área corporativa, a gente bebe de outras áreas do conhecimento. Mas aí, pessoal, atualmente a gente identifica duas problemáticas quando a gente está falando sobre aprendizagem nas organizações, né, que são aí dois gaps entre as expectativas geradas nas iniciativas de formação das organizações, principalmente quando é desenvolvido em termos de competência. O primeiro, os impactos restritos do programa de treinamento e formação convencionais sobre o desenvolvimento de novas competências. E o segundo, as dificuldades enfrentadas pelos participantes desses cursos de compartilhar no âmbito da organização as competências desenvolvidas com pares do trabalho. Então, o que eu quero trazer aqui para a reflexão é quais são a forma dos programas de treinamento e formação que nós temos nas organizações hoje. Né? As situações que surgem no cotidiano pode tornar-se um veículo para o desenvolvimento de um processo de aprendizagem. Isso porque vai propiciar exatamente o desenvolvimento da capacidade dos gerentes em identificarem e responderem rapidamente os problemas que são reais nas organizações. Então é importante a gente parar para pensar na aprendizagem também como um processo social. Porque a perspectiva social de aprendizagem vai partir do pressuposto de que é a pessoa que aprende e não é a organização que aprende. E isso precisa estar claro para a gente. A gente preocupa-se em entender e auxiliar a aprendizagem do indivíduo nas organizações, porque quem aprende é ele, não é a organização. Ô Bruno. Sim. O que eu vejo disso, tipo, que eu acho que falta com isso? Eu trabalho numa concessionária, e eu acho que, tipo, falta o início, sabe? Tipo, sei lá, pegar o estagiário, botando ele ou um auxiliar, tipo, fazendo com que, tipo, criando essas pessoas, sabe? E eu acho que, olhando para dentro da minha empresa, eles querem a pessoa pronta e querem pagar o mínimo possível. É isso. Perdeu-se, né, aquela ideia de desenvolver isso. As pessoas dentro da própria organização. E quem perde é a organização no final das contas também. Sai todo mundo perdendo, né? Claro. Tipo, eu vejo que nem ali, tipo, na mecânica, eles não querem formar um mecânico, eles acham que eles querem o mecânico pronto, só que daí o mecânico pronto, ele custa muito. E aí eles acham que, tipo, não vai ser viável pegar um mecânico pagando aquele valor que o cara deseja para vir ali trabalhar. E aí, às vezes, ele vem ali, ele talvez seja um mecânico conceituado, mas por não conhecer a marca, ele não consegue desempenhar a função. Perfeito. Exatamente, porque ele tem as competências, né, mas não consegue naquele lugar. Isso, e aí, tipo, propriamente, vamos dizer assim, um gerente, um supervisor, tipo, eles não vêm informar, tipo, um novo, eles querem, tipo, alguém que está ali dentro já ir desenvolvendo, daqui a um pouco a pessoa pega férias, ou tem que se afastar por um determinados dias, que, tipo, pudesse ser um backup, sabe? Perfeito. E eles acabam, tipo, não tendo um backup e aí acabam, às vezes, ficando até reféns daquele gerente que ele não é um bom gestor. Perfeito, Ismael. Perfeita colocação. E isso me remeteu exatamente sobre a gestão do conhecimento, que é algo muito importante para a gente falar dentro das organizações, e foi exatamente isso que você falou. Muitas vezes o conhecimento, né, ele está pautado somente no conhecimento tácito, que vai ser aquele conhecimento subjetivo que está dentro de um funcionário, quer dizer, um funcionário mais antigo da organização, que tem mais experiência. Né? Então, assim, se a organização perde esse funcionário, ela não tem um conhecimento próprio.
né, fica na mão de poucos esse conhecimento. Isso aí. E o que as organizações precisam fazer para gerir com conhecimento é transformar esse conhecimento que é tácito em conhecimento explícito, ou seja, formalizar, sistematizar esse conhecimento através de escrita, de códigos, de infográficos, ou seja, colocar de forma explícita tudo que é aprendido que a organização precisa fazer para não passar por essas questões, né? E não ficando só na mão de um também, né? Exatamente, porque é isso. A gente entende que quem aprende é a pessoa e não a organização. Só que o que a organização precisa fazer? Desenvolver esse trabalhador e fazer em concomitância uma gestão do conhecimento em que isso fique pautado para as outras pessoas. Então você vai desenvolvendo as pessoas e a organização vai ganhando com isso. Porque senão você fica na mão de um e outro e as coisas não andam, né? É isso aí, isso aí. Não, perfeita colocação, Léo. E é bem isso, assim, é o que falta hoje, na minha concepção, a importância de colocar a aprendizagem organizacional como um pilar dos processos de trabalho. Não temos. Muito bom. E é isso. E o mais interessante, como eu estava falando para você, é que a aprendizagem ela é um processo social. E aí, o que vai dizer, né, essa ideia? É que a maneira como cada indivíduo aprende é único, porque isso vai depender da cognição da pessoa e das relações sociais que essa pessoa vivencia. Então, por exemplo, uma forma de treinamento não vai ser possível você conseguir treinar todo mundo, todos os funcionários da mesma forma. Você precisa variar a forma de treinamento que você vai, porque treinamento e desenvolvimento são coisas diferentes, né? Treinamento é algo, por exemplo, tem uma máquina nova e a gente precisa treinar os funcionários para utilizar essa máquina. Isso seria treinamento. Né? O desenvolvimento é maior, né? O treinamento ele é a curto prazo, ou seja, tem uma mudança, as pessoas precisam treinar, a gente precisa treinar essas pessoas para que elas mexem no novo sistema, no novo software, né? Enfim, um exemplo. O desenvolvimento, ele é a longo prazo. Ele tem um prazo muito maior, porque o treinamento ele está dentro do desenvolvimento, mas o desenvolvimento é muito maior. Então, novas possibilidades, por exemplo, de mecânica, a organização oferecer, por exemplo, que o trabalhador entenda um novo idioma, estou dando exemplos, né? Entenda consiga aprender um novo idioma, porque vai vir máquinas de outros lugares que ele vai precisar atuar, que ele consiga, né, se desenvolver profissionalmente. Então, a organização é responsável pelo desenvolvimento do trabalhador também, né? Porque quando a organização desenvolve o trabalhador, treina o trabalhador de uma maneira efetiva, o trabalhador ganha e a empresa também ganha. É isso aí, perfeito. Bom, e aí eu não vou entrar, né, na dimensão exatamente individual, porque a gente ficaria muito tempo aqui, eu até trouxe, né, para os slides, assim, mas eu vou deixar esse material disponível para vocês na nossa plataforma. E também, para quem se interessar, eu vou deixar alguns conteúdos de aprendizagem, né, uns textos assim, de leitura de aprendizagem, de desenvolvimento, treinamento, porque eu entendo como algo importante para pensar a organização hoje, sabe? Então, para quem se interessar e quiser complementar os seus estudos, né, estudando um pouquinho sobre aprendizagem, fazendo essa correlação entre aprendizagem e liderança, eu vou deixar o material disponível. Combinado? Então, não vou pautar muito aqui para, né, não passar muito do nosso tempo, mas isso vai estar nos materiais que eu vou colocar para vocês, e só passar brevemente os conceitos importantes aqui, né? A diferença de informação, instrução, treinamento, desenvolvimento e educação. Esses são pilares e conceitos muito importantes para a gente entender essa importância do desenvolvimento, do treinamento, desenvolvimento e educação da organização com os funcionários, principalmente quando nós estamos falando sobre liderança. Certo? Vou deixar esse material para quem se interessar. Não vou me arrastar. E aí, só para, né, não deixar de falar, e eu acho muito importante, por isso essa parte eu não vou passar. E aí eu vou passar um pouquinho do tempo que estava combinado, né, até as 9, então, Ismael, se precisar sair, tiver outro compromisso, eu super entendo, tá? Fique à vontade.
Eu só vou continuar aqui mais esse restinho dos slides porque eu acho muito importante falar disso. E depois eu dou um panorama geral das atividades avaliativas. Está com alguma dúvida, Ismael, em relação às atividades? Algo que... não, tranquilo. Tranquilo. Perfeito. Qualquer dúvida, me acione. Muito bom. E o material é muito bom, né? A leitura foi muito válida. Que ótimo. Fico muito feliz que o processo formativo tenha sido significativo mesmo. Bom, e aí, pessoal, como a gente estava falando sobre liderança, ser socialmente responsável, né? Não tem como a gente não passar por uma discussão, mesmo que brevemente, sobre liderança e gênero, né? Desde o processo lá da Revolução Industrial na Europa, principalmente devido à escassez da mão de obra masculina, no pós-guerra, o trabalho feminino ele teve ascensão e ele passou a ter, então, uma dimensão diferente daquela que até então era prevalecida, né? Ou seja, por muito tempo, dentro da história da divisão de gênero, que antes era entendido como sexo, o trabalho, a divisão sexual do trabalho que a gente chama, ele foi muito bem pautado, né? Muito bem delimitado. Ou seja, enquanto os homens eram aqueles que ocupavam os cargos públicos, ou seja, estava dentro do trabalho público, a mulher ela era aquela que ficava responsável pelo trabalho doméstico, né? Do cuidado, da casa, dos filhos, né? No entanto, com muita luta, as mulheres foram também avançando, né? O mercado de trabalho formal, ou seja, a parte pública da vida social. Né? Porque, inicialmente, as mulheres elas não tinham nenhum privilégio nas posições que ocupavam na indústria e no mercado. Isso foi conquistado através de muita luta feminista. Já no Brasil, desde a década de 70, é notável o crescimento da participação feminina no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa realizada em 2016, já faz aí quase 10 anos, que pautava exatamente sobre a dificuldade de mulheres ocuparem cargos de liderança nas organizações. Porque quando a gente ia observar, por exemplo, as 20 maiores empresas do país em relação à renda e produtividade, quando a gente ia analisar de fato quem estava nos processos de liderança, nos cargos de liderança das organizações, massivamente eram homens brancos que estavam nessa posição. Então, é importante a gente pensar que, historicamente, determinados sujeitos foram, historicamente, precarizados, né, dentro desse processo. Então, pensar sobre a importância de liderança e gênero é também responsabilidade de toda a liderança, independente do gênero dessa pessoa. Então, aqui essa pesquisa, que eu posso deixar esse material para vocês também, mas o que chegou à conclusão, né, nessa pesquisa científica? Que o universo empresarial ele ainda é fortemente marcado pela dominação masculina, né, que poucas mulheres chegam a cargos de grande escalão nas organizações, e essas ainda são minorias, né, quando comparado à ocupação masculina nestes mesmos cargos. Um outro resultado interessante é que as mulheres que assumem cargos mais elevados, elas tendem a apresentar comportamentos gerenciais mais rígidos comparativamente aos homens e que aparentemente elas acabam se masculinizando para chegarem aonde estão. E aqui a gente vê, essa pesquisa foi feita em 2021, preciso atualizar ela, mas eu já fiz essa pesquisa e não avançou muito, tá? Mas em 2021, mulheres estão em 38% dos cargos de liderança no Brasil. Ou seja, ainda há, né, uma diferença de gênero no mercado que ainda está muito mais associado, né? Então, ainda pautado de que homens ocupam mais cargos de liderança do que mulheres e que, muitas vezes, homens e mulheres no mesmo cargo, mulheres ainda não ganham o mesmo salário que os homens. Ou seja, os homens ainda têm salários maiores do que mulheres, então a busca é pela equidade salarial, né? Então, lutar por espaços, direitos e obrigações mais equilibradas não são papel somente da mulher, que ainda estão em desvantagem dentro dos cargos de liderança.
Ou seja, lutar por igualdade, por equidade, seja ela de gênero ou ainda racial, social, né, é obrigação de todo mundo, né? Então, líderes que estão à frente de grandes organizações hoje estão mais socialmente responsáveis porque eles precisam entender a importância dessa igualdade, né? Então, nós precisamos quebrar esses modelos mentais e principalmente contemplar a igualdade de gênero no exercício da liderança. Quem se interessar também pode me acionar, e eu tenho muito material sobre gênero, raça, classe e outras interseccionalidades dos marcadores sociais dentro dos processos de trabalho, principalmente pautado em pesquisas sobre diversidade e inclusão. Então, quem se interessar, pode mandar mensagem e a gente pode seguir discutindo isso também. Bom, pessoal, então só para deixar aí mais claro possível. Primeiro, os prazos e atividades. Bom, atividade 1, então, é a atividade do quiz, que equivale a 30% da média de vocês. O prazo de envio é até dia 27/7. Todas as questões desse quiz são baseadas no e-book da disciplina, que é o nosso material base, né, e na discussão que a gente faz aqui dos nossos meets. No entanto, não sou eu que corrijo essa atividade, tá? Essa atividade ela é corrigida de maneira automática, então possivelmente quem já respondeu já tem o resultado, né? Você termina de responder e você já sabe qual é o resultado. Então essa é uma atividade muito mais prática. E a atividade 2 é a atividade, como eu falei, que equivale à maior nota da média de vocês, né? Então equivale a 70% da média, porque é uma atividade em que é um estudo de caso, em que vocês vão ter que responder as questões de maneira dissertativas, né? E o prazo de envio também segue o mesmo da atividade 1, dia 27 de julho. Mais uma vez reforço, não deixem para a última hora para realizarem a atividade 2, porque é uma atividade que exige um pouco mais de vocês, né? Um pouco mais de articulação entre teoria e prática. E aí, nesta atividade, vai ter lá um estudo de caso, né? Do Mestre dos Mares, para vocês se basearem. E aí vocês vão ter que responder as seguintes questões, com base nesse estudo de caso específico e contemplando toda a teoria, o e-book, as telas narradas e as discussões aqui no Meet que a gente fez. E aí são 3 questões que vocês precisam dissertar, ou seja, precisam escrever mesmo, argumentar. A primeira, na sua opinião, quais os principais desafios em exercer a liderança, né? Pensando nessa possibilidade de que o mundo está cada vez mais mudado, mais volátil, mais competitivo, as organizações estão cada vez mais se adaptando a essas questões. Quais são os exercícios hoje de exercer a liderança, vocês acham, né? Então, com base no material, vocês vão dissertar isso. 2, reflita sobre a expressão, que aí está pautado dentro do estudo de caso, o glamour em ser líder é só para quem vê de fora. Né? Então, o que eu quero com essa questão? Que vocês reflitam mesmo. Afinal de contas, a liderança, ela tem glamour só para quem vê de fora? Né? Quais são, o que é exigido dos líderes para além desse cargo de glamorização? Né? Então, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso, entre esse aspecto que se tem, esse entendimento de fora que se tem sobre a liderança, e o que de fato é ser um líder, e depois como ser um líder autêntico diante da equipe, quando a organização demanda questões que vão de encontro, né? Quando eu falo de encontro, é contra, né? O que o líder pensa, se fosse ao encontro, seria junto, mas é de encontro, tá? Então, o que acontece? Hoje, o líder precisa ser autêntico, né? Para lidar com diversos conflitos de interesse. Porque dentro das organizações há esses conflitos de interesse. Então, de que maneira um líder, na sua autenticidade, realiza essa organização entre o que a equipe quer e o que a organização quer? Né? Quais são as habilidades que o líder precisa ter para fazer essa articulação? E aí eu peço um mínimo de 10 linhas, né, para cada questão, porque eu entendo que vocês, em 10 linhas, consigam, de uma maneira mais aprofundada, dissertar sobre esses conteúdos, que não está difícil, pessoal, é uma atividade que é mais para vocês refletirem, sabe, e exercerem mesmo a escrita. Então, assim, saiam um pouco do chat GPT, né, costumo dizer, sai um pouco aí das telas e vai escrever mesmo, sabe? Vai argumentar, vai discutir. Essa atividade, ela não é para mim. Eu sempre falo isso, né? Essa atividade é para vocês.
para que vocês possam conseguirem desenvolver essas respostas, porque são respostas que o mercado de trabalho também pede, né? Então, quando vocês se depararem com essas perguntas, com esses desafios na realidade prática de vocês, se vocês realizarem de maneira original, vocês vão saber responder muito melhor e também saber se portar e quais atitudes ter ao responder essas questões. Bom, e quem vai ser critério de avaliação para esta atividade? Aqui está 29/6, mas é 27/7. Tá? Bom, aprofundamento da análise e argumentação crítica, uma articulação que vai articular teoria e prática, elaboração de respostas originais e autorais, então tomem cuidado, né? Não fazem resposta no ChatGPT, utilizem mesmo a inteligência de vocês, a capacidade de vocês para desenvolverem as respostas, tomem cuidado com copia e cola da internet. Vocês são livres para utilizarem outras referências que vocês quiserem, mas tomem cuidado dos lugares que vocês vão tirar essa referência. Né? Então, optem por sites que sejam, por órgãos que querem usar dados. Então, vão no IBGE, né? Pautar um pouco a resposta de vocês. Procurem por artigos que estejam publicados em periódicos científicos que sejam relevantes. Então, cuidado com a Wikipédia, né? Administradores.com, essas coisas. Então, para vocês essa atividade fazer, é para o exercício de vocês, né? Uma utilização também de linguagem clara e formal para que eu consiga compreendê-los, né? E no mínimo 10 linhas de resposta para cada pergunta que eu peço, né? Para que vocês consigam mesmo desenvolver essas questões. Qualquer dúvida em relação às atividades, em relação aos conteúdos, eu estou disponível, utilizem o Lex para a gente conversar. Certo, pessoal? Bom, chegamos então no fim, né, do nosso segundo encontro. Eu gostaria de agradecê-los imensamente por essa parceria, principalmente ao Ismael, que ficou aqui, o guerreiro. Eu fico muito contente quando a LaSalle me chama para formar as disciplinas, né, para a gente conseguir discutir todos esses conteúdos, porque eu fico muito feliz mesmo em poder fazer parte disso e agradeço imensamente, me coloco à disposição, né, de vocês e desejo para todo mundo, né, dessa disciplina uma ótima formação aí na LaSalle e grandes realizações profissionais na vida de vocês. Eu estou aqui como professor, mas a gente pode estar sempre conversando, estreitando nossas relações e agradeço imensamente essa oportunidade. Então, muito obrigado mesmo, pessoal, e qualquer dúvida ainda sigo aí à disposição. Ismael, obrigado, viu? Valeu, Bruno, obrigado. Ótimo trabalho aí, ótima explanação aí. Muito bom, enriquecedor mesmo. Muito obrigado pelo retorno, pelo feedback. Tenham todos uma boa semana, bom resto de ano, né? E vamos que tem muita coisa aí para a gente fazer, para a gente alcançar esse mundão. Um abraço, pessoal. Valeu, abraço. Tchau.